Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz, hoje traz aqui aos estúdios da TV Osasco uma grande celebridade nacional e, para nossa felicidade, uma simpatia em pessoa. Obrigado. Trata-se do Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, que foi deputado já por 5 mandatos, vice-governador, ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso, secretário da Casa Civil do governo Serra e fazia, naquela época, a ligação, né, doutor Aloysio, dos prefeitos do interior com o governo. O senhor aproximava essa turma toda. Tem ligação com o caipira que está aí dentro de lá de São José do Rio Preto? Tem muita, tem muita. Você sabe que eu sou de São José do Rio Preto e é uma cidade onde eu nasci, onde eu cresci. Tenho minha casa lá, tenho meus irmãos, tenho meu enteado que mora lá, minha mulher é de lá, e eu nunca perdi a minha raiz, né? E eu me lembro da importância que tem para a comunidade do interior, ou qualquer, não precisa necessariamente comunidade do interior, não, mesmo na grande São Paulo, uma conquista que a comunidade tem, consegue obter, seja do governo federal, seja do governo estadual, né? Porque geralmente os municípios vivem muito com aquele dinheiro muito contado. Infelizmente, o nosso sistema tributário é muito centralizador. Leva a maior parte dos tributos que nós pagamos para os cofres federais e vem pouco para o município. Então, é tudo no contrário. Quando você recebe, o município recebe uma contribuição importante do governo do estado, como Poupa Tempo aqui em Osasco, estou falando no Poupa Tempo de Osasco, é um exemplo muito recente, né? Eu me lembro da luta do deputado Celso Gílio para trazer o Poupa Tempo aqui para Osasco, né? A FATEC, a Faculdade de Tecnologia, que também é uma emenda do deputado. Quando isso acontece, é uma festa para a cidade. E mostra que, na verdade, as pessoas moram no município, né? E o governador Serra me deu essa orientação. Olha, eu quero o governo do estado presente em todos os municípios, não importa o partido do prefeito. É PT, é PSDB, é PMDB, pouco importa. Vamos atender ao cidadão que paga imposto e que tem direito a um mínimo de retorno em relação àquilo que ele paga, né? Mas, doutor Aloysio... Mas eu me lembro do meu pai, que foi vereador em Rio Preto, quando ele conseguiu uma conquista para a cidade, a festa. Sim. É uma forma de você reconhecer a importância da comunidade, da ação política local. E exatamente um pouquinho disso que eu gostaria de resgatar com o senhor lá atrás, antes de entrarmos já diretamente nos assuntos políticos assim, mais que estão efervescendo. Mas como é que foi a carreira ainda jovem advogado, né, em São José do Rio Preto? Como é que foi esse encantamento pelas questões sociais? Como é que foi esse encantamento? O senhor é procurador de Estado? Sou. Também? Olha, esse encantamento começa dentro da minha casa. Geralmente a gente pouco se desvia daquilo que está na sua origem, no seu meio familiar, né? Então, na minha casa, houve sempre muito interesse pelas questões públicas, as questões da cidade. O meu avô materno era presidente da Associação Comercial de Rio Preto. Era um imigrante italiano que veio para o Brasil como um imigrante pobre e se estabeleceu como farmacêutico em Cedral. Depois ele acabou comprando uma fazenda e subiu na vida. Graças a isso, era um velho muito trabalhador, italianinho, baixinho, bravo. Ele era o presidente da Associação Comercial de Rio Preto. Então, as questões da cidade se discutia dentro da casa, porque a Associação Comercial, lá, como em muitos lugares, não é simplesmente um órgão de representação de classe, é onde se discute as questões da comunidade, não é? Porque ali se reúnem as pessoas de boa vontade, gente, porque não é um órgão oficial, é um órgão voluntário. Então, se discutia isso na minha casa, na casa do meu avô, que era vizinho à minha casa. O meu pai foi político, foi vereador na minha cidade, foi deputado estadual. Então, eu cresci ouvindo essa conversa de política, né? E me interessando por isso. Pela possibilidade de fazer vida pública no sentido de ter a minha vida profissional, mas ao mesmo tempo fazer alguma coisa que marque a minha passagem pelo mundo, né? Influir no rumo dos acontecimentos. E foi assim, desde mocinho. Eu entrei na faculdade de Direito em São Paulo em 1963.
Eu acho que você nem era nascido. Né? Eu nasci em 61, tinha 2 anos. 2 anos. 63. Em 64, houve uma mudança do regime político no Brasil. Nós vimos um regime democrático, veio um sistema ditatorial. Inclusive, o senhor foi exilado. Aí eu falei, eu não suportava aquilo. Sim. E eu parti para a briga contra aquela situação. E, com isso, eu acabei me chocando com o governo e fui processado, fui com base numa lei que, felizmente, não existe mais, que é uma lei de segurança nacional, fui condenado por um tribunal militar e precisei sair do Brasil. Vivi 11 anos fora do Brasil, fui para a França, lá tive minhas filhas, lá eu trabalhei, fui professor e voltei com anistia, em 79. Aí prestei concurso para a Procuradoria do Estado, de modo que o dia que eu saí da política, ou por vontade própria, ou por vontade dos eleitores, eu tenho a minha profissão, que é de procurador. Mas pelo jeito essa saída não está tão próxima, não. Sei lá. Mas, doutor Aloysio, a sua entrada diretamente, o primeiro mandato, o senhor já foi deputado por 5 mandatos. O meu primeiro mandato coincidiu com o governo Franco Montoro, né, que foi um grande líder. Olha, e um grande municipalista. Um grande municipalista. Sim. Eu acho que o Montoro foi, dos líderes políticos com quem eu convivi, o maior no sentido da sua generosidade, do seu desprendimento, né, da sua dedicação absoluta à causa pública. Foi realmente, e foi um professor. O Montoro era professor na Faculdade de Direito, mas ele era um professor também em relação àqueles que trabalhavam com ele. Ele fazia questão de formar equipes, de estimular os seus auxiliares. E eu entrei na Assembleia, eleito junto com o Montoro, e fui líder dele na Assembleia, fui líder do governo, líder do MDB, na época o MDB era enorme, tínhamos 46 deputados, aqui em Osasco, inclusive, o MDB tinha uma sede de vários andares, muita briga interna, mas muita vitalidade. E aí trabalhei com o Montoro, fui líder dele nesse primeiro ano, no meu primeiro mandato. Foi uma grande experiência. Uma grande experiência. Tenho muita saudade do Montoro, com quem, aliás, depois eu convivi, ele deputado federal e eu também deputado federal. Que bom. Doutor Aloysio, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos aqui hoje com a grata presença do doutor Aloysio Nunes Ferreira Filho, que vem fazer uma visita aqui à cidade de Osasco e vem prestigiar o nosso programa. E fazemos um pequeno intervalo e voltamos já já. O programa Invista Aprendendo com Quem Faz está de volta, falando hoje com o Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, já deputado por 5 mandatos, chefe da Casa Civil, ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, um grande ícone da política nacional. É um prazer recebê-lo aqui na TV Osasco. E doutor Aloysio, nós falávamos do início da carreira, a sua entrada na política, e nessa entrada na política teve um momento que foi muito importante, inclusive nós lembramos aqui na nossa cidade, da sua passagem na Casa Civil. Muitos projetos passaram ali nas suas mãos e vieram aqui para essa região. O senhor destacaria alguns deles? Olha, parece que foi ontem que eu entrei na Casa Civil e fiquei lá 3 anos e 3 meses com o Serra, né, ao lado do Serra. Antes eu tinha trabalhado com ele na prefeitura, mas nós fizemos tanta coisa, foi tão intenso, mesmo porque o Serra, para trabalhar com ele, eu vou te contar uma coisa. Precisa ter gás. Precisa ter gás. A gente, às vezes, tem raiva. Pô, como é que pode? Porque ele cobra muito. Mas também é fascinante, porque ele ouve, ele se interessa por tudo, ele tem um olho clínico para detectar onde é que está o problema. Então, ele disse que ele queria o Estado presente em todas as regiões o governo presente em todas as regiões do Estado. Eu me lembro, já citei o Poupa Tempo, né, aqui foi uma briga do Celso enorme, que não me deu sossego no momento. Tivemos também a FATEC, foi até a emenda dele também, a instalação da Faculdade de Tecnologia, que é uma faculdade pública, cujo grau, vou usar uma palavra feia, de empregabilidade, que é uma coisa que os economistas usam para dizer que a chance do sujeito encontrar emprego é muito alta. De cada 10 que saem,
8 já saem empregados. Né? Inclusive, nós esbarramos hoje, se não tivesse essas FATECs, nós esbarramos hoje exatamente na falta da infraestrutura, na falta de colocação de gente qualificada. Outra coisa importante aqui foram as obras de macrodrenagem, que é uma região sujeita a enchentes, 2 piscinões, o governo Serra fez aqui, Rochdale e Bonança, que junto com o piscinão da Anhanguera ajuda, e agora com o desassoreamento do rio Cotia, vai ajudar aqui a drenagem da região. Enfim, eu estava sempre muito atento a isso e tivemos um trabalho legislativo importante. A Assembleia Legislativa de São Paulo trabalhou muito bem, muito bem. Nós tivemos uma maioria muito ampla. Não foi preciso, para formar essa maioria, o governador Serra em nenhum momento fez barganha, olha, vota para o meu projeto que eu lhe arrumo uma diretoria da empresa A ou B ou C. Isso não houve no nosso governo, era proibido falar nesse tipo de coisa, mas com isso tudo conseguimos fazer uma excelente maioria na Assembleia. Aprovamos leis importantes, como a lei antifumo, a lei que instituiu a nota fiscal paulista, que permite a devolução de uma parte do ICMS que se paga para o contribuinte, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a lei que vai agora, a partir de agosto, não é, vai instituir aquela pulseira eletrônica de monitoramento para os presos que saem para trabalhar durante a semana, ou que requerem liberdade provisória, tudo produção da Assembleia, coisas importantes. Não é? E tudo isso passava pela Casa Civil, era um relacionamento com os deputados que, por sua vez, tinham as demandas dos municípios. E foi assim que nós tivemos essa maioria, atendendo essas demandas locais, governando para todos, sem discriminação partidária. Isso passava ali pela Casa Civil. Foi uma experiência fascinante. E eu devo tudo isso, na verdade, ao governador Serra. Eu sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade. Eu que já conhecia, já tinha militado em política há muitos anos, de conhecer tão profundamente o nosso Estado como eu conheço hoje, depois da passagem pela Casa Civil. Aliás, o senhor tem algumas passagens muito interessantes, né? Como ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, com certeza, muito das questões emergentes agora, da questão da violência, da segurança pública, elas com certeza permearam os seus caminhos há algum tempo. Eu sei que eu já ouvi em algum lugar, em alguma entrevista sua, que o senhor não é favorável àquelas saídas dos presos em épocas... Natal, Ano Novo, Dia das Mães, sei que não tem mais mãe, que já morreu a mãe, Dia dos Namorados, não tem cabimento isso. Hoje, com a adoção do monitoramento eletrônico, esse problema se minimiza. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a pena, ela visa ressocializar, é verdade, e tem que ser racional. Nós temos que pensar na saída, no egresso. Você sai da cadeia, dá uma oportunidade dele se levantar. Mas enquanto está preso, cumpra a pena. Porque ela é também castigo. Não é? Sim. E, modo que eu acho que nós temos que fazer acabar com essa excrescência que só existe no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo. Assim como eu sou convencido também que nós temos que restabelecer algo que foi abolido agora no governo do PT, que é o exame criminológico. O que é isso, o exame criminológico? Palavrão, né? É o seguinte, quando alguém que está cumprindo pena requer liberdade provisória ou liberdade condicional, né? Cumprir uma parte da pena, tem direito à liberdade condicional, ou quer passar do regime fechado, onde ele não pode sair nunca, para o regime semiaberto, onde ele já tem a oportunidade de trabalhar fora e voltar à noite. Sim. Bom, para que o preso tivesse esses benefícios, até 2003 era necessário ele se submeter a um exame com psicanalistas, psiquiatras, levava-se em conta o comportamento dele na prisão, enfim, uma coisa muito aprofundada para ver se ele tinha condições de ter acesso a esse benefício que dava a ele maior liberdade. Isso acabou em 2003. Se não tivesse acabado, caso como daquele maníaco sexual lá de Goiânia, que obteve liberdade condicional sem o exame criminológico, não teria acontecido. Entendeu? Então, isso tem que ser restabelecido. Agora, o problema da droga, ela assumiu uma proporção muito maior nos últimos anos,
Por quê? Em primeiro lugar, a droga está entrando com mais facilidade. Tem vários países produtores de droga na nossa fronteira. Antes era só a Colômbia, a Bolívia está entrando, o Peru é um grande produtor de droga, o Paraguai produz droga, né? E hoje a droga que era manipulada ou era traficada por grandes empresários, digamos assim, empresários do crime, hoje com o crack, ela está aberta para microempreendedores do crime. Sei. Porque é mais fácil, mais barato manipular. E é uma tragédia, está dizimando a nossa mocidade. Né? Então é preciso atuar duramente no combate ao tráfico. Eu acho que os acordos internacionais do Brasil com os nossos países vizinhos, esse aqui eu citei, tinha que ter como cláusula primeira absoluta, cooperação conjunta dos dois países no combate ao tráfico, não deixar vir droga para cá. E, por outro lado, encontrarmos forma de tratar dessas pessoas. Hoje, o Sistema Único de Saúde não cobre uma longa internação para curar um rapaz que é viciado em crack, ou em álcool, ou em outra droga. Doutora Luiz, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bom nós realçarmos e relembrarmos, né? Se o crime está tão organizado dessa forma, é importante que nós pensemos aí, telespectador, também na sociedade civil, em se organizar para também fazer frente a isso. O Em Vista volta já, não saia daí. O programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, está de volta falando com o doutor Aloysio Nunes Ferreira Filho e assim, para nós aqui da cidade, uma visita importantíssima. E estamos aí esclarecendo algumas coisas da sua passagem pela vida pública e que tem link diretamente aqui com a nossa região. Com certeza, uma coisa importante, eu estive esses dias a convite do nosso juiz aqui da Vara de Infância e Adolescência, o Dr. Samuel Carazins, a quem eu mando um grande abraço. Estivemos conhecendo a Fundação Casa. Eu não conhecia a FEBEM, a não ser a FEBEM, aquela FEBEM das revoluções, das rebeliões, aliás, onde tinha muita violência. E eu fui à Fundação Casa, eu tive uma impressão de estar, lógico, são jovens que, de alguma maneira, fizeram alguma coisa que não estava dentro dos padrões morais, mas eu achei um encaminhamento muito tranquilo das coisas. O que o senhor acha desse formato e em que a educação pode ajudar a transformar essa nossa sociedade? Olha, realmente aquela imagem da FEBEM acabou, não é só a imagem, aquela realidade terrível acabou. Nós tínhamos grandes unidades de 800 jovens, 900 jovens, acabou-se. Tudo concentrado na capital. Hoje houve já a partir do final do governo Covas, no governo Alckmin, agora no nosso governo Serra, uma política de descentralização. Pequenas unidades, 52 jovens no máximo, com escolaridade, assistência psicológica, esporte, acompanhamento na saída, de modo que aquelas rebeliões acabaram, violência contra eles, isso, felizmente, foi uma grande mudança, né? O grau de reincidência caiu muito, a recuperação desses meninos aumentou muito, o índice de recuperação, e acabaram as rebeliões. Agora, eu acho que é preciso haver um sistema de acompanhamento que já desde a escola você detecte quando é que o menino está na faixa de risco. Quer dizer, o menino começou a faltar na aula, não comparecer à escola. Você tem alguém na escola acompanhando para dizer, olha, deve estar acontecendo algum problema. Brigou com o pai, às vezes agrediu a professora, está com algum problema. Vamos ver o que está acontecendo em casa. Família desestruturada, será que não é o caso de mandar lá uma assistência social para saber o que é, dar um jeito de apoiar, né? Então, para evitar que o menino percorra o roteiro que o leve à necessidade de uma internação com privação de liberdade, que é um caso extremo previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E existem outras medidas socioeducativas que são etapas intermediárias, que são punições intermediárias
e que são mais, digamos assim, de reeducação, que podem ser usadas antes de internar. Né? Mas isso é basicamente uma função do município. Uma função do município. Mas você tem razão, houve uma mudança muito grande e nós temos uma pessoa de Osasco que trabalha lá, que é o Cláudio Piteri. Sim, né? sim. Ele é o vice-presidente da fundação, faz um excelente trabalho. Sim. Doutor Aloysio, o empreendedor Aloysio Nunes Ferreira Filho, com certeza nós sabemos um pouco da sua ideia, das suas ideias de baratear o custo Brasil de algumas funções. Uma delas é eliminar o PIS e o COFINS das agências ou das empresas que fazem o saneamento básico. Em que nível isso pode ajudar? Pode ajudar aumentando muito o recurso disponível para investimento. Se você tomar como base... Hoje o COFINS, o PIS, o COFINS ele onera em 7% do faturamento de uma empresa como a Sabesp, por exemplo. Né? Isso representa mais ou menos 500 milhões de reais, tendo como base o orçamento do ano passado, 2009. Imagine, 500 milhões a mais de investimentos. Nós fizemos agora recentemente um entendimento entre a Sabesp e os prefeitos dessa região para antecipar as obras que estavam sendo previstas no cronograma de obras da Sabesp. Se nós tivéssemos essa desoneração, nós poderíamos acelerar ainda mais. Né? Tratamento de esgoto, adução de água tratada. Né? Isso já foi aprovado pelo Senado agora. Isso foi uma coisa muito importante. O governador Serra vinha insistindo nessa medida já há bastante tempo. Agora está indo para a Câmara dos Deputados. É uma coisa muito importante. E agora, eu sou um pequeno empreendedor, você sabia? Não. Eu sei que o senhor é um grande empreendedor nas suas ações do Estado. Eu recebi de herança desse meu avô que me referi, veio através dele, meu pai, uma pequena propriedade agrícola na região de Rio Preto. Você sabe o que eu planto? Não. Seringueira. Seringueira. Muita gente não sabe. O estado de São Paulo, você veja o que é o nosso estado. O estado de São Paulo é o maior produtor de látex do Brasil. Eu não sabia disso. Você não sabia. Olha, pouca gente sabe, e nessa região lá de Rio Preto é muito difundida. E eu tenho um seringal, que eu plantei, ao longo dos anos fui plantando. Você sabe que eu vivo como empreendedor, né, como produtor de borracha, um problema de oscilação de preço do meu produto que a minha propriedade produz, em função do câmbio. Porque com o câmbio muito barato, fica mais fácil para as indústrias de manufatura de borracha no Brasil importar o látex da Malásia, por exemplo, da Tailândia. O produtor rural... Uma decisão de câmbio, mas não é só o produtor rural, não, o pequeno produtor industrial. A indústria de autopeça no Brasil está praticamente acabando por causa do problema do câmbio e da taxa de juros. Por causa da burocracia excessiva, da carga tributária. Quer dizer, é um país que castiga muito quem quer empreender. Hoje, praticamente 40% do que é produzido no país é imposto. O problema é que, primeiro, é uma coisa opaca. Você não sabe quanto de imposto você tem nessa mesa aqui. Sim. Não é? Aí a importância da proposta que a Federação das Associações Comerciais apresentou e que o Serra encampou no seu programa, de ter na nota fiscal discriminado quanto tem de imposto em cada mercadoria. Não é? Sim, sim. Mas é uma carga muito pesada e o retorno que se tem é muito pouco. Não é? A saúde, por exemplo, a cada ano que passa, a participação do governo federal no financiamento do Sistema Único de Saúde vai encolhendo. Começou há 10 anos atrás com 70% vindo do governo federal, hoje é 50%. Então, se você não tem a mobilização da sociedade, a ajuda das prefeituras, do Estado, como é o caso de São Paulo, as santas casas fechariam suas portas. Não é? Então, se extrai muito dinheiro, muito imposto, e o retorno é muito pouco. O Estado de São Paulo é um escândalo. Nós contribuímos com quase 40% de toda a receita do governo federal, e o que vem de volta para nós, em termos de investimento em saneamento, habitação, segurança, transporte, é 5%. Isso com certeza,
doutor Aloysio, nós estamos terminando, infelizmente, terminando o nosso programa. Já fica o convite para uma próxima visita aqui à nossa cidade, mas isso com certeza será uma das bandeiras que o senhor levará. Não é segredo, pelo contrário, há de se divulgar. O senhor é candidato ao Senado Federal. Aliás, eu quero fazer um convite a todos os candidatos ao Senado. A nossa emissora está totalmente aberta para ouvir as propostas, para bater esse papo, para tentar aproximar e informar o nosso telespectador para fazer o seu voto de uma forma correta. Então, nós agradecemos aqui de coração a sua vinda à nossa cidade e ficam suas considerações finais. Eu que agradeço. Acho realmente importante que os candidatos ao Senado exponham a sua vida, os seus pontos de vista sobre os problemas nacionais. Nós elegemos 3 senadores por estado. O estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes, elege 3 senadores. Roraima, 3 senadores. Então, cada senador no estado de São Paulo, tem um peso enorme. Sim. Especialmente para aprimorar a legislação e aspectos aos quais nós nos referimos ao longo da conversa, mas também para defender os interesses da população de São Paulo, né, para que haja um maior retorno em termos de ações federais, de participação nos investimentos do governo federal, de serviços públicos federais de qualidade no nosso estado. Essa é uma função política do senador da mais alta relevância, né, que eu espero poder cumprir se tiver a confiança dos eleitores do meu estado. Ok. Muito obrigado. O programa Em Vista vai ficando por aqui. Um grande abraço e obrigado pela audiência.